E vamos de curiosidade. E a curiosidade de hoje está baseada no livro de Atos, capítulo 26, versículo 14, que vai dizer: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Narrativa de Saulo, narrando o encontro que ele teve com o próprio Jesus Cristo, aonde Jesus apareceu para ele em forma de grande luz e grande resplendor, aonde ele caiu por terra e pelo período de 3 dias ficou cego devido a essa grande claridade, o resplendor de Cristo sobre Paulo. E em meio a isso, o que chama a atenção é o porquê que ele lhe faz uma pergunta em língua hebraica, que foi a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A curiosidade, e para entender o porquê que Jesus falou com Saulo em hebraico, está na pronúncia e no significado da pronúncia em hebraico. Jesus falou com ele em hebraico, e por que não em aramaico, se era a língua de Jesus, a língua que Jesus falava? Porque a maioria do povo judeu falava aramaico. O hebraico era uma língua restrita, era utilizada simplesmente para cânticos e orações e leituras da Torá. E só quem usava o hebraico, maioria, seria sacerdotes e anciãos. E vamos ver a pronúncia em hebraico, como é pronunciado esta pergunta. Aqui vocês vão ver, ó: Shaul, Shaul, lama ata rodef otim. Esta é a pronúncia da pergunta. Agora vamos de observação. Quando Jesus fala essa pergunta a Saulo, ele está vendo uma história se repetindo, uma história muito antiga, que outrora aconteceu, que foi esta pergunta lançada de Davi para Saul, onde o próprio Davi expressou também: Saul, Saul, por que me persegues? E a cultura oral judaica conhecia muito bem a história do rei malvado e perverso que perseguia o justo homem de Deus, que era Davi. E o segredo dessas pronúncias em hebraica, que é Shaul, Shaul, lama ata rodef otim, está exatamente no significado do seu nome. Por quê? Porque o nome, a expressão Shaul é o mesmo significado para o nome Saul. Aqui no meio vocês estão vendo, que é a transliteração. O que é a transliteração? Transliteração é o som vocálico, como é vocalizada a pronúncia da palavra, que é essa palavra aqui, tá? E em meio a isso, vamos fazer mais outra observação. Aqui, ó, também o nome de aqui, Shaul, também a mesma pronúncia, que dá o significado também do nome de Saulo. E o interessante em meio a isso, não só por o nome de Saulo e Saul serem o mesmo significado no hebraico, também há uma característica que chama muita atenção também. Por quê? Porque Jesus era da tribo de Judá e Saulo da tribo de Benjamim. Da mesma forma também, Saul da tribo de Benjamim e Davi da tribo de Judá. Uma grande característica que eles tinham. E ao ver a mesma história se repetir novamente, Paulo, que outrora era chamado de Saulo, se sentiu impactado, aonde chegou a sua conversão devido a este encontro com Cristo. E esta é a curiosidade. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus e um forte abraço.